Olá, professora Valdiana Gomes, de volta para mais uma videoaula para vocês. Aula 17, leitura e interpretação de aula, textual, mais uma videoaula para vocês. Estejam bem e a gente retoma com a nossa acolhida. Esta semana a gente está vivendo uma semana de reflexão, buscando cada vez mais essa proximidade com Deus. Gostaria que você não pausasse, não passasse o vídeo, tá certo? Que você pudesse estar aberto a ouvir essa palavra de Deus, né, que nos fortalece, tá bom? O que é sucesso verdadeiro, sexto ano? Então, eu digo para você, de acordo com a nossa reflexão da nossa videoaula de hoje, o seguinte: você não foi criado para viver em cativeiro, fragmentado, amargando fracasso após fracasso. Você foi colocado neste mundo para uma vida repleta de poder, propósito e realizações, dadas por Deus, o Senhor, a quem vivendo em liberdade, plenitude e sucesso verdadeiros. Liberdade verdadeira, sexto ano, não caracteriza liberdade para se fazer o que se quiser. Quer dizer, Deus das coisas que a impedem de realizar aquilo que ele deseja, de ser livre para se tornar mais semelhante ao Senhor a cada dia, a fim de ter a vida que ele planejou para você e se tornar tudo o que ele pretendeu que fosse. Significa ficar livre de restrições, medos, falsas crenças e emoções negativas que as impedem de se apropriar de tudo que Deus lhe reservou. Plenitude verdadeira é reconstruir os fragmentos de sua vida de forma duradoura para se tornar uma pessoa plena. Isso não denota ser perfeita, não. E sim que a perfeição do Senhor pode brilhar em você e operar por meio de você, não só para seu benefício, mas para de outros também. Quando algo em sua vida se encontra fragmentado, sexto ano, Deus pode consertar e renovar. Simplesmente creia. Então, essa é a palavra que a gente inicia hoje a nossa videoaula. E agora a gente vai aí para a indicação da nossa agenda. A indicação da nossa agenda hoje começa, né, com a correção da atividade do módulo 3, página 12 a 16, tá certo? Em seguida, a gente amplia a linguagem, a objetividade e a subjetividade na notícia, dando sequência da página 17 a 19. Então, preparado? Vocês... A gente vai precisar para a nossa videoaula de hoje. Nós vamos precisar do módulo 3, vamos precisar da subagenda e assim a gente vai começar gentilmente, né, a nossa correção. Então, pega aí o seu módulo, tá certo? Para que a gente possa iniciar a nossa correção da nossa videoaula de hoje. Olha aí, módulo 3, iniciando na página 12. Início de conversa. A seguir, você vai ler uma notícia. Esse gênero pode apresentar diversos assuntos, desde pequenos acontecimentos em um bairro até fatos extraordinários ao redor do mundo. Leia o título da notícia a seguir. Por que você acha que essa ação mereceu ser noticiada? Né? Então, você vai dar a sua opinião, né? Mas você vai compreender que essa notícia ela pode servir de exemplos, né, a outras pessoas, a outras comunidades. E como exemplo, ela pode ser veiculada sim, ela pode ser acrescentada sim, como conhecimento de um determinado assunto, tá bom? Aí nós temos, né, http www.povo.com.br, Jornal Cidade, 2018, 4 Comunidade, página inicial sobre mais. Comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. É muito importante, Seixano, que você se atente a todos os detalhes do que você vai ler. O que está em negrito, o que está mais abaixo, linha fina, as informações, as palavras, aquilo que você vai precisar para realmente compreender, né, a proposta da leitura, tá certo? E essa compreensão, ela é fruto da sua observação. Então, como um bom aluno de sexto ano, você vai observar, você vai se deter, você vai analisar, para, enfim, em seguida, você adentrar o texto. Você adentra o texto de qualquer jeito, professora? Não. Você vai fazer análise, vai fazer observações, vai retomar parágrafos que de repente você não entendeu, até você ter a linearidade do que você se propõe a ler. Isso é muito importante. Isso é que faz a diferença de um leitor ativo. Se você terminou de ler o texto e você não consegue nem lembrar qual foi o título, a sua leitura não foi proficiente. Você não se atentou aos detalhes e às minúcias do texto. Você não está sendo um leitor apto a perceber as informações explícitas
presentes em um texto, e isso é muito importante para você que está no sexto ano, tá certo? Ler com atenção, ler apreendendo as informações importantes que cada texto traz para você, tá bom? Então vamos lá. Comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Após a adoção, o terreno baldio na cidade dos funcionários vira espaços de convivência. Há 40 anos, o terreno baldio próximo ao Colégio Vital de Norte, na cidade dos funcionários, vinha sendo utilizado como lixão. Desculpem. Os materiais depositados pela própria comunidade e por carroceiros eram recolhidos, em parte por caminhões da prefeitura, que passavam todos os dias. Há 5 anos, Miriam Espíndola, diretora do colégio, tenta organizar a situação do local. Na época, fizemos um abaixo-assinado e encaminhamos para a prefeitura, mas nada aconteceu. Reclama. Este ano, o lixo já se acumulava na rua, obstruindo a passagem dos carros em uma das vias. Foi diante dessa realidade que a diretora decidiu unir-se à comunidade e tomar uma atitude para transformar o espaço. A adoção do local foi oficializada por meio do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SELMA. Em 15 dias, a diferença era notável. A delimitação do espaço foi toda feita com pneus reciclados, assim como os brinquedos encomendados de Beberibe, Litoral Leste, conhecido, por nós, especialmente para o projeto. Os muros estão cobertos por artes do grafiteiro Lápis de Lata, que estampou o novo nome do lugar, Praça dos Ipês, e poemas nas paredes. O nome Praça dos Ipês surgiu inicialmente das 6 mudas doadas pela Selma, mas adquiriu um significado muito maior, como explica a diretora da escola. Curiosamente, o significado dessa planta é justamente esse: transformação. Cada IP foi adotado por um morador local. Eles receberam folhetos explicativos sobre como cuidar e manter a árvore. Antônio do Carmo é padrinho de um dos IPs e o vê crescer através da janela de sua loja, em frente à nova praça. Cada um plantou o seu e tem o dever de cuidar. Olha que legal, né? Interessante. Por mais atitudes assim, sexto ano, às vezes a gente vê uma notícia dessa e nem relaciona com a nossa vida mesmo, com a nossa prática. O que você faz, né? Na sua casa tem planta, você ajuda, né? Você bota lá uma gotinha de água para preservar, você só usufrui da sombra, mas você não ajuda. Então, são essas pequenas reflexões que vai nos fazendo nos tornarmos pessoas melhores mesmo, cidadãos ativos, aptos, a viver o mundo em sociedade, tá bom? Então, vamos aí, seguindo, a leitura do texto, continuando, dando sequência. Segundo Miriam, o processo de adoção não foi apenas burocrático, mas afetivo. Os alunos do 4º e do 5º anos do ensino fundamental do colégio também participaram da transformação. Olha que legal. Em uma atividade na disciplina de geografia, eles foram até o terreno e estiveram em contato com a situação degradante do local. Em seguida, as melhores redações sobre o tema foram enviadas, anexadas ao abaixo-assinado, organizado com os moradores que reivindicavam uma intervenção do poder público. Não queríamos apenas fazer a limpeza do terreno, mas tornar a área aprazível, onde as famílias possam passear, as crianças possam brincar, para toda a comunidade de um modo geral, explica. O passo seguinte foi a conscientização dos trabalhadores. Miriam organizou com o marido um café da manhã para os carroceiros locais. Eles focaram na educação ambiental. A implantação da Praça dos Ipês inclui conscientização de carroceiros. Conseguimos sensibilizar 7 carroceiros. Agora eles mesmos se responsabilizam e falam uns para os outros que não se deve mais jogar lixo ali. Olha que legal, interessante, né? Vários outros moradores da região também se envolveram. Alexandre Aragão, que vive no bairro há 8 anos, está participando do planejamento de diversas ações e captação de recursos para a praça. Agora, o plano é envolver cada vez mais a coletividade. Para isso, Alexandre conta que já foram feitas parcerias como a iniciativa cultural do projeto Plantando o Bem, que disponibiliza livros em locais públicos.
As pessoas da comunidade falam que sempre foi o sonho de todo mundo fazer essa limpeza para transformar o terreno em uma área útil. Perdão. Já estamos até planejando o São João do bairro da praça. Uma parte do arrecadado será investido no projeto. Esté coelho, né, aprazível é um significado agradável. Comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. O Povo, Fortaleza, 30 de abril de 2018. Cidade disponível, né, em www.povo.com.br. Acesso em 22 de maio de 2018. Né? Espero que vocês tenham gostado do texto. Ele foi muito claro, muito objetivo. E aí a gente vai agora para a correção, começando na página 14. Olha aí. Começa com a interpretação oral, sexto ano. Essa interpretação oral ela é muito importante para você desenvolver suas ideias. Essas ideias, professoras, serão reutilizadas aonde? Na redação. Quando você lê, quando você entende, quando você aprende, você cria mecanismos de escrita de observação que vai lhe ajudar na redação, na produção textual. Então, nada está desassociado, nada está vazio. Né? As coisas elas estão interligadas. Elas vão se unindo, vão se juntando por um objetivo comum, que é facilitar e promover para você a aprendizagem significativa, tá certo? Então, vamos lá. Eu recebo muito feedback, né, no meu privado. Professora, a interpretação oral é muito chata, mas eu já estou sendo super gente boa com vocês, né, pessoal? Não estou exigindo que vocês copiem as perguntas, apenas anotem as respostas. Salvo aqueles alunos que têm me pedido para copiar perguntas e respostas, porque querem treinar a letra, que eu acho super louvável, ótimo, parabéns. Continue assim. Mas a minha indicação mesmo é que você anote só as respostas, tá bom? Então, página 14, primeira. O que você achou do texto lido? Né? Compartilhe com os colegas suas impressões. Quais são essas impressões da notícia, pessoal? Se vocês acham que essa ideia de transformação é uma boa ideia, se você acha que algum lugar na sua rua poderia ser feito isso, ou se ocorre esse problema com o que foi mencionado na reportagem, né? Então, você vai ver de acordo com as suas impressões. Qual é a sua opinião a respeito da atitude tomada pela comunidade? Né? Você acha que foi uma boa atitude? Se foi, por que foi uma boa atitude? Né? Será que essa atitude melhorou, piorou? Né? Então, você faz essa abordagem, né, no ponto de vista da sua opinião. Você conhece outros lugares que foram transformados com a ajuda da comunidade? Comente com os colegas, né? Então, o que vocês acham? No seu bairro, algum exemplo, na sua cidade que melhorou? Há algum lugar em seu bairro ou em sua cidade que você gostaria de transformar assim, como foi apresentado no texto? Você gostaria? Se sim, né? Você coloca. Se você tem dúvida, né? Pergunta para o professor Cássio, na aula de geografia, comenta com ele esse texto, né? Faz a interdisciplinaridade. Ó, professor, na aula de leitura, a gente teve um texto muito legal que fala sobre a condição de sobrevivência do meio ambiente, né? Do que se faz, do que não se faz por ele. Que a gente pode sim transformar com ações simples, que o lixo ele pode ser um problema não individual, mas coletivo. Então, você pode fazer essas observações, tá bom? Vamos lá. Interpretação e escrita. Primeira, qual é o fato apresentado nessa notícia? Aí você vai ser muito claro, muito presente no texto. A transformação de um terreno baldio e depósito de lixo em uma praça de recreação e convivência para a comunidade por meio dos esforços dos moradores do bairro. Não é verdade? 2. Onde o fato noticiado ocorreu? Né? Em um terreno, né, baldio, próximo ao Colégio Vital Diógenes, na cidade dos funcionários. A professora precisa colocar tudo isso? Sim. A resposta completa, a resposta correta. Quem eram os responsáveis por usar o terreno como lixão? Nós temos 3 opções. Vamos ler cada uma e analisar e chegar à resposta final. Apenas crianças jogavam lixo no terreno baldio? Apenas os carroceiros depositavam lixo no terreno baldio? Moradores da comunidade e carroceiros depositavam lixo no terreno baldio? Exatamente, nós temos os dois em um, né? Moradores da comunidade e carroceiros depositavam lixo no terreno baldio. Última opção. Conforme a notícia, quem tomou a primeira atitude em relação ao terreno baldio, o que foi feito? A diretora da escola, não é verdade? O pessoal ficou muito claro. A diretora da escola, cite o nome dela, né? Miriam Espíndola. Ela fez um abaixo-assinado e encaminhou para a prefeitura.
Por quanto tempo o espaço de convivência foi usado como depósito de lixo? Por 40 anos. Em quanto tempo foi possível notar a transformação do espaço? Em 15 dias já era possível ver a diferença. 15 dias. Como foi possível transformar o espaço? Com a parceria entre os moradores da comunidade e a diretora da escola, com a ideia de adotar o espaço para que fosse possível cuidar dele, por meio do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Então, de novo, para você situar aí sua resposta. Com a parceria entre os moradores da comunidade e a diretora da escola, com a ideia de adotar o espaço para que fosse possível cuidar dele, certo? Por meio do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. E tem a sigla necessária, tá bom? 8. Com a revitalização do espaço, ele ganhou outras características. Sabendo disso, responda as questões a seguir. O texto, pessoal, a reportagem ele é muito clara, ela é muito específica. Ela apresentou, ela nomeou, ela exemplificou, ela sugeriu. Então, fica fácil de você captar essas informações presentes no texto. Olha aí. Com a revitalização do espaço, ele ganhou outras características. Sabendo disso, responda as questões a seguir. Como o espaço ficou depois de ser revitalizado? Foi feita uma delimitação do espaço com pneus reciclados e brinquedos. Foram instalados no espaço os muros, foram cobertos por grafites e poemas e foram plantados diversos ipês. Repetindo, para não causar nenhuma dúvida. Foi feita uma delimitação do espaço com pneus reciclados e brinquedos. Foram instalados no espaço os muros, foram cobertos por grafites e poemas e foram plantados diversos ipês. Qual foi o nome dado ao novo espaço? Por que esse nome foi escolhido? Praça dos Ipês. O espaço recebeu esse nome porque foram doados 6 mudas dessa planta ao projeto. Além da limpeza do terreno baldio, qual era a intenção ao promover a revitalização do espaço? Tudo tem um objetivo. Então, qual era o objetivo a ser alcançado? Transformar o espaço em um lugar agradável, onde a comunidade pudesse aproveitar bons momentos, como passear e levar as crianças para brincar. Por que Mira Espíndola afirma que o processo de revitalização não foi apenas burocrático, mas também afetivo? Porque toda a comunidade se envolveu no processo. Moradores adotaram os ipês. Alunos da escola participaram da transformação. Os carroceiros se conscientizaram e outros moradores planejaram ações no espaço, além de captarem recursos para a praça. De que forma a fotografia que acompanha o texto contribui para a compreensão da notícia? A fotografia retrata o espaço revitalizado e, dessa forma, complementa o texto, auxiliando o leitor a visualizá-lo após a transformação. Olha como é uma estratégia interessante, queridos? Olha aí. A fotografia, ela retrata o espaço revitalizado, anote bem, preste atenção, e dessa forma completa o texto, auxiliando o leitor a visualizá-lo após a transformação. Muito interessante, esse recurso. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade de uma notícia. Aí nós temos 3 opções. Informar o leitor de forma objetiva sobre acontecimentos atuais, apresentar a opinião do autor sobre determinado assunto com base em argumentos, apresentar um assunto de forma detalhada com a citação de especialistas e dados estatísticos. Então, a gente fica com a primeira opção, informar o leitor de forma objetiva sobre acontecimentos atuais. Bom, aí a gente vai para a página 16. Olha aí. Onde esse texto foi publicado? Em quais veículos de comunicação podemos encontrar textos desse gênero? Então, isso é uma informação muito importante, tá certo? Que você precisa já ficar atento, porque você vai precisar, enquanto aluno, saber as informações importantes que estão presentes em um texto, tá bom? Olha aí. No site do jornal O Povo, de Fortaleza, podemos encontrar notícias em jornais e revistas, impressos e digitais ou em telejornais e programas de rádio.
Sempre que perguntar, né, onde esse texto foi publicado, qual o veículo, né, então você já vai ficar atento. Geralmente as notícias apresentam a estrutura a seguir, né? Olha aí. Título, também conhecido como manchete, é formado por poucas palavras que chamam a atenção do leitor para o assunto que será apresentado. Linha fina, né? Texto que aparece após o título, complementando. Aí nós temos o lead, que vem do inglês lead, que significa conduzir ou liderar, né? Primeiros parágrafos da notícia costuma responder as perguntas importantíssimas: o que, quando, onde, como e por quê. Toda notícia, pessoal, obrigatoriamente tem que responder essas perguntas: o que, quando, onde, como e por quê. Aí o corpo do texto, que é o desenvolvimento detalhado do assunto. Releia o título da notícia e contorne as formas verbais. Comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer, né? Assinale o tempo em que essas formas verbais estão. Está no passado, no pretérito? Está no presente ou no futuro? Presente, né? Você grifa aí, organiza e transforma. Porque esse tempo verbal costuma ser empregado nos títulos de notícias para indicar o aspecto atual da notícia, porque ele está se fazendo no tempo presente, certo? Qual outro título você daria para a notícia apresentada? Né? Qual outro título você daria, né? Vai de cada um, tá bom? Identifique na notícia a linha fina e sublinhe, né? Aí você volta lá no texto, que está presente lá na página, e você vai ver que a linha fina você grifa com seu lápis, que é: após a adoção, terreno baldio na cidade dos funcionários vira espaço de convivência. Bom? Com que função as aspas foram empregadas ao longo da notícia? Com a função de indicar a reprodução das falas das personagens entrevistadas, né? Das pessoas entrevistadas. Então, pessoal, a gente conclui dizendo que a notícia ela tem como principal objetivo informar o leitor sobre os acontecimentos atuais. Geralmente apresenta título ou manchete, linha fina, lead, LED, né, o corpo do texto. As notícias elas podem ser veiculadas em jornais e revistas, impressos digitais, ou em telejornais e programas de rádio, certo? Então, fica aí para vocês, né? Como resolução, a página 17 e até a página 19. Bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula. Beijos. A gente se encontra no Meet.